Herdeiros do Reino. 4 jovens em Babilônia e sua fidelidade a Deus. De Josanã Alves. Leitura: Gerson Vini. Introdução. Em que momento de sua vida um personagem bíblico começou a marcar sua história de maneira pessoal? Este audiolivro fala de 4 personagens que me influenciaram de maneira impactante. Aos 15 anos, senti claramente que deveria me dedicar ao ministério pastoral. Em geral, os pastores dizem que esse é o chamado ao ministério. Não é fácil descrever o que senti, mas até hoje me emociono ao lembrar daquele dia. Eu tinha outros planos para o futuro, mas decidi abraçar o que Deus havia planejado. Assim, comuniquei aos meus pais que iria fazer o vestibular para teologia. 1 ano depois, eu estava indo para a faculdade. Era a primeira vez que eu ficaria longe de minha família. Meus pais e meus 2 irmãos foram me acompanhar até a faculdade. Foi uma longa viagem de carro por mais de 700 quilômetros. Durante o trajeto, fiquei pensativo e assustado. Ao avistar uma placa informando que faltavam 5 quilômetros para o destino, literalmente tremi e senti uma forte vontade de pedir para voltar, mas não consegui. Minha família ficou comigo por 3 dias, e em um domingo frio, às 4 horas da manhã, eles partiram. Fiquei sentado na praça do colégio vendo-os voltar para casa. Ainda estava escuro e eu me sentia muito só. Passei um tempo falando com Deus. Pela primeira vez na vida entendi que ali começava a minha jornada pessoal de fé. Até aquele momento, minha fé era ancorada na fé sustentada pelos meus pais, meus pastores e meus professores da escola sabatina. Daquele momento em diante, eu deveria começar minha própria jornada. Foi então que a história de Daniel, Ananias, Misael e Azarias começou a fazer muito sentido para mim. Passei a perceber que aqueles jovens não saíram de casa para uma agradável viagem com a família. Eles foram arrancados de seus lares sem nenhuma esperança de retorno. Eles não estavam indo estudar em uma instituição cristã que poderia ajudar a fortalecer o conhecimento deles nas verdades divinas. Estavam indo para uma espécie de universidade pública em Babilônia. Naquele lugar, eles seriam pressionados a abrir mão de suas convicções e da expressão de fé no Deus de Israel. Eles não teriam aulas de prática pastoral ou evangelismo, mas teriam que testemunhar em meio a uma cultura estrangeira e hostil. O exemplo desses 4 jovens foi fundamental para que eu tomasse a decisão de viver um relacionamento profundo com Deus. Ao longo do audiolivro, você perceberá que essa decisão não me impediu de cometer erros, mas permitiu que eu não desistisse de viver como um herdeiro do reino. Assim, meu objetivo ao escrever esta obra não é fazer um estudo minucioso das profecias do livro de Daniel, mas apresentar aspectos essenciais da trajetória vitoriosa desses 4 jovens. Meu desejo é que, ao ouvir esta obra, por meio das histórias e aplicações que eu usei, você olhe para eles e deseje imitá-los. O audiolivro está dividido em 21 capítulos. Cada um deles responde às seguintes perguntas: como viver o cristianismo em um ambiente hostil à fé? É possível ser fiel a ponto de arriscar a vida pelas verdades em que se acredita? De que maneira posso ter segurança do amor e da presença de Deus em meio às circunstâncias desafiadoras do dia a dia? Existe a possibilidade de que a comunhão seja ao mesmo tempo regular e prazerosa? E por fim, como conhecer profundamente as profecias sem perder o foco da missão? Espero que ao terminar de ouvir esta obra, você tenha a segurança de que o futuro da humanidade, e o seu em particular, embora assustador e incerto para alguns, está nas mãos do soberano Senhor e Deus.